Olá, você que segue aqui nosso canal 29 Graus Astrologia e também aqui o podcast agora que lançou essa semana, acabei de lançar no Spotify, nas plataformas, também com as previsões mensais, né, e anuais, também já estou começando a pensar na previsão para 2023, né, preparando material. E hoje vamos para o que todo mundo quer, né, que é o horóscopo mensal para a temporada sagitariana. Ontem, o Sol ingressou em Sagitário, às 5 da manhã e 20 minutos, aqui em São Paulo. E hoje também temos a Lua Nova, né, que é a lunação de Sagitário. O Sol e a Lua se encontram ali às 7 horas da noite, né, mais ou menos. Então, vamos aí ver como vai ser esse período, né? Então, comentando aí para cada signo, para que vocês possam pensar em seu período, ver também depois se ajudou, se bateu, se vocês gostam dessa previsão, né? Se bate aí para vocês. Antes de começar, né, queria retomar também com vocês o que eu falei ontem, né, da previsão ontem, né, do período da temporada Capricórnio, da temporada Sagitariana. Então, temos aí no mapa ontem, quem viu o vídeo já vai ver, né? Tem aqui também, né? Provavelmente vai sugerir o grande seixo, que é um desenho, né? Como se formasse um triângulo ali azulzinho no mapa, que envolve alguns planetas. Então, nessa temporada, temos ali Sol, Mercúrio e Vênus, que representa a nossa autoconsciência, a nossa cognição, nossa comunicação, nossos afetos e valores, né? Esses três planetas juntos. Temos aí Júpiter também envolvido, que é a nossa ética, a nossa capacidade de ter fé, de buscar, né, ir além também, né? É o regente também do signo dessa temporada, né, de Sagitariano. Então, Júpiter é um planeta que vai estar em evidência de alguma forma também. E Plutão, né, também está nesse grande triângulo azul, né? Esse pequeno, na verdade, né, que é o grande seixo, né, um triângulo menor do que o grande trígono, que é um triângulo equilátero. Então, pensando nesses pontos, né, tanto Sol, Mercúrio e Vênus e Júpiter são em signos de fogo. Júpiter está em peixes, é um signo de água, mas ele vai entrar já, né, provavelmente até o final do ano ele já vai estar percorrendo Áries, né, e vai continuar o caminho dele agora definitivamente, sem mais voltar para peixe. Só daqui a 12 anos, ou um pouquinho antes, né, que ele volta para o signo de peixes. Então, temos uma energia bastante de fogo nesse período, né? De muita iniciativa, de muita energia, de muito entusiasmo, de vivacidade, de se sentir vivo, né? De ir atrás da vida. E Plutão, ele está ali, vamos dizer assim, por orbe, né? Pela aquela zona de interferência, vamos dizer assim, num ponto médio entre Sol, Mercúrio, Vênus, esses três estão juntinhos ali em Sagitário, e Júpiter em Áries, né? Então ele está entre esses dois. Então, se esses dois, né, esses dois grupinhos fossem um em direção ao outro, encontrariam Plutão no meio do caminho, né? Então, Plutão vai falar de transformação, regeneração, é, tirar as coisas que estão escondidas, né? Também apodrecidas, né? Desfazer ali, desfazer não, né? Degenerar algo que está precisando ir embora, né? Se desfazer ali. E fala de poder também, né? De restaurar o poder, né? Poder interior, o poder pessoal. Então, temos aí uma condição que favorece muito, né? Plutão vai ter a chave, então, né? Ele é, vamos dizer assim, o que centraliza ali essa condição desses planetas juntos, uma condição de produzir vida nova, de ampliar vida nova, né? Fazer essa vida fluir a chave, né? Para você poder continuar cultivando essa ampliação, essa busca de vida. Então, a posição de Plutão para cada signo, né? Vai falar dessa chave. Então, isso eu vou comentar em cada signo. E outro aspecto, que também não é um aspecto favorável como esse, mas é um aspecto que vai ensinar alguma coisa, né? Um desafio aí para nós entre Lua e Urano, que eu comentei ontem também. Nessa oposição, então fala dessa instabilidade, dessa ansiedade que a gente está, né, mais acelerado, com necessidade de mudança, de inovação,
às vezes até um pouco mais distantes, algumas pessoas podem considerar até uma certa frieza, mas tem uma independência também, uma necessidade de fazer as coisas de um modo diferente do nosso jeito, né? E sentir, receber, né, também de um jeito diferente. Então, isso tudo vai estar em jogo para todo mundo, tá? Então, eu vou comentar como isso vai afetar, como que isso vai aparecer, em que área aparece para cada signo, né? E a gente considera bastante o ascendente, então, o ascendente é o signo que marca as casas, né? Todas, é o que está no horizonte quando a gente nasce ali, né? A leste, né? Então, a gente tem que pensar, né, bastante no nosso signo ascendente quando a gente vai ouvir uma previsão, porque ouvir o que tem a se dizer sobre esse signo, porque vai falar muito das nossas áreas da vida, tá? Então, de modo geral, antes da gente começar, eu queria dizer assim também sobre o mapa, né? Se a gente pensar no mapa ali como uma pizza de 4 pedaços, então são 12 casas, então são 3 casas por pedaço, né? E esses pedaços falam de situações na vida também, né, de um agrupamento. Então, o primeiro setor, que seria a casa 1, a casa 2 e a casa 3, vai falar de um olhar mais para si, voltado para si, para suas coisas, para seus valores, para o que você pensa, né? Você tentando se entender. Então, isso vai estar muito forte para Libra, Escorpião e, claro, Sagitário, que está no período que ele está se vendo, ele está em visibilidade. Já o segundo setor, que fala da vida pessoal, da família, né, dos nossos prazeres, daquilo que a gente faz para viver a vida e usar de forma prazerosa e produtiva também, nossos hábitos, nossa rotina, está mais voltado para os signos de Câncer, Leão e Virgem nesse momento, né? E o terceiro setor, terceira fatia aí, né, que seriam as casas 7, 8 e 9, vai falar muito do outro, desse olhar mais extrovertido, voltado para fora, né? Dessa entrega, desses acordos, dessas alianças, né? De como o outro se posiciona, o outro pensa, né? Como a gente pode pensar junto, né? E fazer coisas juntos. Então, esse olhar para o outro está muito presente para os arianos, os taurinos e os geminianos nesse período, tá? E, né, não, por último, nem menos importante, Capricórnio, Aquário e Peixes vão estar com a quarta fatia, né, com o setor 4, que fala das casas 10, 11 e 12, que é a vida pública, a nossa posição no mundo, os nossos grupos, como a gente se identifica com as coisas que estão acontecendo ou não, né? Então, fala também da nossa autoridade, nosso papel na sociedade, nossa visão humanitária, nosso papel cidadão, até nossa conexão com esse todo que é maior, pode ser o coletivo, pode ser a nação, pode ser a espiritualidade, né? Mas como a gente se conecta com esse mundo aí que está aí, né? Então, isso vai estar mais voltado para esses signos aí, certo? Bom, dito isso, então, eu vou começar, como sempre, com os arianos, quem tem ascendente em Áries. Bom, Áries, ascendente em Áries, vai estar num momento bastante produtivo em relação à sua própria visão de mundo, né? Então, muito bacana, né? Pensar nos outros, né? Pensar também nessa relação com as pessoas e como os amigos podem trazer aí uma resposta, um poder que você não percebia. Fazer parte de um grupo te conecta com algo muito profundo seu, né? Que você, a partir dessa identificação, dessa identidade grupal, pode ampliar a sua vida, ampliar a sua visão, ter mais prazer, né? Resolver questões, né? Até legais ou questões burocráticas, né? Aprender com mais facilidade, né? Trocar com bastante interesse, né? E até divulgar, fazer alguma viagem, fazer alguma coisa com seus amigos, seus grupos, né? Então, isso pode ser bem interessante, né? E viagem tanto literal, né? E como viagem interior, uma viagem, né, do conhecimento, uma filosofia, trocar. Então, isso está muito favorável para os arianos nesse período. O desafio maior vai estar realmente com relação aí aos apoios e recursos disponibilizados, né, financeiramente, materialmente, nesse período, né? Você vai estar com uma necessidade de apoio ou até sentindo que alguém precisa do seu apoio, mesmo que você não consiga dar nesse momento. Até uma tendência para os arianos e ascendente em Áries a ser mais independente, ou cortar um pouco esse apego, essa necessidade que o outro tem de precisar de você, né? Então, vocês tendem a ser mais independentes, então pode ser que isso incomode nesse período, né? Ou alguma situação ali familiar que envolva algum recurso, alguma necessidade que você
que precise cortar ou mudar, como tem sido, tá bom? Vamos para touro, ascendente em touro. Então, a gente tem aí, né, também uma facilidade, uma produtividade, uma fluidez, um alinhamento, né, uma coisa que está caminhando bem em relação a assuntos do inconsciente, assuntos da vida interior, assuntos desse plano místico, até um lado esotérico que aparece, né? Coloquei aqui tarô também, carta da morte, falando de transformação profunda interna, né? Terapia, um mergulho, estudos profundos, estudos, né? Também ligados ao ocultismo. Então, ou mediunidade, ou espiritual, podem ser coisas muito interessantes, psicanálise, né? Então, para quem é touro, ascendente em touro, pode ser um momento muito produtivo nesse sentido, né? De encontrar um equilíbrio entre a razão e a emoção, entre o que eu sinto e como eu entendo o que eu sinto, né? Bem favorável mesmo, né? Até uma certa renovação dessa fé, né? Uma proteção aí maior, diria, né? Clareza para enxergar as crises e os problemas, condições para lidar com o que precisa lidar e abrir mão, se despedir de um jeito ou de situações emocionais que não condizem mais com quem você está sendo nesse momento da sua vida, né? E o que traz essa segurança, esse poder para fazer isso, né? O seu lugar no mundo, o seu trabalho, a sua posição, sua autoridade dentro da família, ou por perceber-se adulto, adulta, né? Então, isso tudo vai te trazer uma força, uma resiliência para enfrentar isso tudo. Você dá conta, você está pronto para encontrar o seu destino, vamos dizer assim. O desafio vai vir aí, talvez, na convivência, na relação, nas escolhas também, né? Então, um desafio, às vezes, de tem uma necessidade de agradar o outro, mas, ao mesmo tempo, de ter seu espaço de independência. Ou é o outro que reclama que você está distante, que sente sua falta, mas você está num movimento super, né, profundo, pessoal, às vezes até se entendendo nas mudanças que estão acontecendo, que são muitas para os taurinos esse ano, né? E talvez o outro mais carente, ou até sentir ali o outro também numa coisa assim de fazer escolhas diferentes das suas. Isso pode gerar algum tipo de conflito, mas vale sentar, conversar, né? Inovar talvez essa rotina, né? Mudanças aí nas parcerias e alianças, tá bom? Gêmeos, ascendente em Gêmeos, a gente tem um momento muito, muito favorável para troca, troca afetiva, troca amorosa, sociedade, parceria, amigos, grupos, né? Então, Gêmeos nem gosta, né? Brincadeira, né? E para divulgar bastante, né? O que você pensa com as pessoas, seus grupos, né? Compartilhar sua identidade, trocar nas redes sociais, né? E essa parceria, essa aliança é muito favorecida, né? Se sentir amado, se sentir ouvido, ouvir, poder amar, né? Então, e afeto, troca, né? Contato, empatia, isso tudo está muito favorecido para quem é gêmeos ascendente em gêmeos nesse período, né? A comunicação, acordos com clientes, parcerias, né? Coisas que podem ser muito benéficas até em termos de alcance social, né? E muito favorecido pelo seu próprio conhecimento, né? Pela sua maturidade, pelo que você tem a dizer, pelo que você pode ensinar para os outros e até em ampliar o seu olhar mesmo, né? Então, um curso, uma viagem, relação com pessoas que pensam diferente, né? Isso tudo pode ser um momento de você acessar um poder e acessar recursos ali muito importantes para usar isso nas suas redes sociais, nos seus grupos e nas suas parcerias mesmo, né? Pode vir apoios, né, e forças de parentes do parceiro ou parceira, né? Cunhado, cunhada, também pode vir através, né, de professores, mestres. Então, isso tudo pode ser, né, da religião também, né, de você se conectar com essa força importante. Pode ser alguém que te ofereça um caminho aí para grupos e alcance um público que você não alcançava antes, tá bom? O desafio para Gêmeos vai estar na rotina, na organização dessa rotina. Uma rotina instável, um pouco bagunçada, muita ansiedade, pode estar com dificuldade para dormir, né? Gêmeos, ascendente em Gêmeos aí, uma agitação interna, uma movimentação
né, uma certa aceleração, tá com alguma coisa que não sabe ainda dizer muito bem o que que é, mas como se tem alguma coisa que precisasse mudar, mas ainda não está claro, mas é algo muito mais interno, né? Romper com algum padrão, alguma crença antiga, algo que começa a te incomodar, que você sempre achou, naturalizou, né? Conservou, que agora começa a desconfiar. E aí no seu dia a dia surgem novas necessidades. Então você pode, às vezes, ficar um pouco confuso. A saúde física tem que ter uma atenção nesse período, né? Para não ser displicente, né? Tá com uma necessidade de olhar para isso, cuidar disso, né? Alimentação, hábitos, higiene, sono, né? Então, cuidar aí, né? Também para não deixar a ansiedade tomar conta e isso inviabilizar seus afazeres, sua produtividade. Câncer e ascendente em câncer, temos aí o setor produtivo do trabalho muito favorecido, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, vocês estão no momento de aprofundar a sua identidade profissional. Quem é câncer, ascendente em câncer vai ser muito bem reconhecido nesse momento, ter muitas oportunidades do seu trabalho, ter valor e ter apoio das pessoas. Até um patrocínio, quem sabe. Já pensou? Que maravilha! Né? Então, quem é em câncer, ascendente em câncer, é um momento que assim, você vai ter clareza do que você precisa fazer, organizar sua vida, questões, cuidado com a alimentação também, né? E com o que você faz, né? Você vai sentir orgulho, né? Convicção, prazer nas coisas que você faz no seu dia a dia, especialmente no seu trabalho, né? E vai ser reconhecido, vai ser visto por isso. Isso vai fazer o seu trabalho crescer e ampliar. E com profundidade, né? Com parceria, com intimidade, né? Então, pode ser um momento interessante para sócios ou sócias investirem em algo no próprio negócio, né? Ou você também buscar um patrocínio, buscar alguma coisa nesse sentido. Pode ser interessante, né? E a intuição também, uma força intuitiva para saber o que fazer, como direcionar esse trabalho vai ajudar bastante, tá? O desafio para quem é canceriano, ascendente em câncer, vai estar muito na própria identidade, né? É um momento que você está com necessidade de curtir também, não só de trabalhar, né? É um período que você vai estar com uma vontade muito grande de ter prazer, viver as coisas gostosas da vida, mas, né, vai sentir ali que tem coisas que você precisa muito dos outros também, e isso pode te deixar um pouco irritado, irritada, porque tem alguns grupos, algumas pessoas com as quais você se envolvia ou se identificava que talvez você não se identifique tanto mais, se sinta um patinho, né, um patinho ali feio, né, um peixe fora d'água um pouco, em relação a alguns grupos e pessoas. É como se você não se encaixasse tão bem. Então, aquilo que você poderia compartilhar, aquilo que você poderia trocar, né, em termos de prazer e de alegria, fica confuso. Relação com filhos e filhas também, para quem é câncer, ascendente câncer, pode ficar um pouco instável esse período, né, ter um pouco um certo distanciamento, irritabilidade, né, pode ter uma mudança na clientela, uma renovação aí também dos clientes, né, o valor do seu trabalho também, né, então pode ser um período aí também um pouco instável nesse sentido, tá bom? Vamos para Leão e ascendente em Leão. Então, leoninos e ascendente leão vai ter um período bem legal com relação a curtir a vida, né? Festejar, brincar, se divertir, né? Ter prazer, fazer coisas gostosas. Então, isso está muito favorável, aproveite esse período, né? Ter ideias de como curtir a vida, né? Filosofar sobre a vida, fazer coisas com as pessoas que você gosta, né? Que não necessariamente são do seu círculo imediato também, podem ser pessoas diferentes, pessoas novas, o seu círculo, a sua forma de pensar pode estar se ampliando, né? Você pode estar muito conectada com algo da sua real filosofia de vida, vivendo a vida de acordo com como você deseja, né? Isso também vai ser muito legal. Se conectar com seus desejos, ter prazer, pode ser um momento muito bom para paquera, para flerte, né? Para as paixões aí, para o desejo para a sexualidade, né? Bem favorecido, né? E talvez até a força que vem aí de uma parceria, né? Uma relação pode te trazer uma força, uma potência para você talvez até ter coragem de viver as coisas que você quer viver do jeito que você quer viver, que você acredita. Alguém que te apoie nessas empreitadas. O que te mostre esse mundo novo, esse novo jeito de viver a vida. Então, bem legal. Isso para até, né, o período todo aí, até a véspera do Natal, quase. Certo?
O desafio está aí em relação à família, questões familiares, questões do seu lar, da sua casa, da sua residência. Talvez a rotina esteja muito confusa, atribulada, com muita coisa para dar conta, né? Uma certa necessidade de se isolar um pouco, né? Mas sendo muito, talvez, solicitado, né? Ou solicitada. Então, para quem é leonino, ascendente em leão, vai ter aí um lugar que talvez até o seu propósito que você quer para sua vida esteja totalmente agora mudando, assim, o direcionamento, né? Os rumos da sua vida. Você sente uma quebra, assim, que você queria não está acontecendo, ou que você sente uma necessidade de mudança, de inovação, mas tem algo que te segura, tem algo que te apega. Então, tem uma instabilidade em relação aos rumos da vida, especialmente a rever a sua base, rever a sua segurança emocional, né? Então, tem uma certa insegurança, uma certa ansiedade em relação ao seu futuro nesse momento, tá? Mas vai curtir a vida, vai viver, não se preocupe tanto. Se ocupe do que dá para se ocupar, tá bom? Vamos para Virgem e ascendente em Virgem, então. Aí a gente tem um cenário também, como, né, um outro signo de terra, que nem touro, muito ligado às partes, opa, emocionais, tá? Então, para quem é virgem ou ascendente em virgem, tem aí a vida pessoal, a vida emocional, aspectos psicológicos, questões, crises, problemas familiares, situações aí, né, que vão estar se resolvendo, vão estar se curando, feridas que vão estar sendo talvez até abertas ou sanadas, né, revistas, né, tem um range, um reel aqui, né, que é voltar para trás, né, rever, rebobinar, né, rebobinar é muito dos anos 90, né, gente, entregando a idade aqui. Então, esse reel, né, ele tem a ver com essa revisão, né? Talvez seja no período de revisão emocional para quem é virgem, ascendente em virgem, né? E essa revisão emocional, ela vem muito da percepção da sua rotina, dos seus hábitos, do como o seu corpo está lidando também, como que você está encarando as tarefas e as condições do seu dia a dia. Então, talvez as tarefas, essas situações todas, você perceba, né, a força que a organização, né, que a sua saúde pode estar mostrando para você como resolver algumas coisas, analisando coisas para você aí, né? Então, revisitar situações do passado, revisitar situações familiares pode ser muito importante. Você vai ter uma clareza sobre a sua família, sobre o que é lar, sobre até os seus pais, as figuras parentais nesse momento, né? E até um prazer, uma boa convivência com a família nesse período. Pode ser a família de origem ou com a sua própria casa, com o seu lar nesse momento, né? Com as pessoas que você mora, se mora sozinha ou sozinho, né? Pode ser um momento importante também de lidar com a sua casa, cuidar, talvez até decorar, mexer, organizar essa casa, reformar, né? Pode ser um momento interessante para alguma reforma, mudança, né? Virgem adora adaptar, dar funcionalidade, né? Otimizar. Então, um período bem favorável para isso. Mexer nessa questão de arrumação, de organização da casa também. Pode ser muito bom. E nisso pode encontrar memórias, coisas, partes desse quebra-cabeça que se encaixam aí, né? O desafio vai estar justamente na comunicação, né? Então, você já está com necessidade de troca, né? E de pensar também de forma mais independente das outras pessoas, né? Tem um jeito de pensar que está muito já claro nessa posição internamente, mas não necessariamente está conseguindo expressar isso de forma muito clara, né? Pode ser que as outras pessoas, né, quem está de fora, pense diferente de você e seja difícil chegar num acordo, numa conciliação nesse momento, né? Os parentes, os irmãos, né? Os parentes dos irmãos, enfim, então, essa relação com os familiares próximos, vizinhos, pode estar um pouco conturbada e instável. Pode sentir uma necessidade de afastamento dessas pessoas, essas pessoas podem estar distantes de você, você sentir esse distanciamento emocional delas com você, né? E aí vale pensar, talvez, se não é, se é um distanciamento mesmo, se está acontecendo alguma coisa, ou se é um movimento independente do outro também, se o outro está conseguindo lidar com as próprias questões, né? Então, a Virgínia é muito preocupado com o outro também, né? Então, pode ser que seja importante rever isso daí, tá?
Libra e ascendente em Libra. Então, os librianos e librianas agora, né, estão passando por um momento muito bacana das trocas, né, e dessa questão da movimentação social, né, dos amigos e do prazer, né, de estar em companhia de pessoas queridas. Então, para quem é Libra, ou ascendente em Libra, é um momento que parece que a vida começa a dar uma movimentada, assim, tem uma agitação aí, né? Então, as coisas começam a se conectar, né? Conexões novas, ideias novas, né? Começa a você ter uma vontade de estudar, de começar a fazer coisas diferentes, trocar com pessoas, conversar, né? Sair, e uma criatividade muito forte que vem nesse momento, né? Então, e conexão com crianças também, com a infância. Pode ser tanto, de fato, com crianças na vida real, como com a sua criança interior, né? Então, Libra, nesse momento, pode estar mais conectado aí com necessidades infantis que foram negligenciadas, né? Ou se conectar mesmo com a parte fértil da vida, a parte gostosa de criação, de fazer algo que só você poderia fazer, né? Então, isso está muito favorável. A relação com os irmãos também está muito boa, né? Com a família, com a parceria. Isso tem fluído bastante, né? Pode até vir uma vontade, uma necessidade de aumentar aí a família, né? Talvez pensando em maternidade e paternidade. E se tiver filhos também, ou filhas, é um momento ótimo para essa relação se fortalecer, se aprofundar, né? Enfim, muito bacana. O desafio para vocês vai estar com relação a finanças, questões financeiras. Então, tem uma instabilidade, né, que está acontecendo aí também. Podem ter crises e mudanças que aconteceram, né, situações que você teve que abrir mão, soltar, romper sem querer, né, muitas vezes, mas precisava, porque já estava, não tinha mais o que ser feito em algumas situações. E aí os recursos, né, financeiros e tal, você sente assim uma cobrança até, né, que ou se sente até, não uma cobrança, mas sente que precisa investir em coisas diferentes. Não investir mais nas velhas coisas que você costumava investir, né? Usar o seu dinheiro, gastar, né, o seu dinheiro de um jeito diferente. E não necessariamente agradando o outro, que é uma coisa que Libra se preocupa, mas pensando nas suas próprias necessidades, né? Pode até ser visto um pouco como egoísta nesse período, né? Alguém que não está podendo contribuir materialmente, né? Com o que as outras pessoas esperam, mas é algo importante, né? Que você talvez precise se priorizar nesse momento, atender às suas próprias necessidades materiais, né? Comprar uma coisa para você, investir mais em algo que seja novo, né? Então isso pode ser bacana, tá bom? Escorpião e ascendente em Escorpião tem aí um momento interessante em relação à sua produtividade, aos seus recursos, né? Aos seus ganhos também, né? Parece que a engrenagem gira, né? As coisas fluem em termos materiais também, né? Em termos financeiros. Então, para quem é escorpião, ascendente escorpião, é o momento que o que você investe, o que você toca, frutifica. Se torna, é como se fosse assim, não é só um gasto para uma coisa momentânea. Onde você investe, reverbera para sua saúde. Então, investir em exercício, academia, alimentação saudável, perder um tempo fazendo uma lista de compras, indo no mercado e comprando coisas boas para você para esse mês, né? Então, tudo isso está muito favorável, muito bacana, né? E vai fluir muito bem. Até porque você está num contato muito bom com o seu lar, com a sua casa, com a sua família, né? Então, esse seu reduto, né? Esse seu lar, né? A sua casa, que você mora, a sua residência, seu apartamento, não importa, ele se torna ali um lugar que te traz força, te alimenta. Então, você vai querer investir justamente nesse lugar, né? Em coisas que são boas para você, né? E isso vai fluir muito bem, né? E pode trazer bons resultados, ampliar até sua capacidade produtiva de fazer mais coisas, de fazer coisas melhores, né? Maiores, enfim, né? Muito, muito, muito bom para a saúde também, né? Então, bem bacana para vocês. O desafio vai estar também nas escolhas aí, né? Então, pode ser um momento que chegam
um impasse em relações, né, em alguns relacionamentos ou parcerias em que você não vê muito mais essas necessidades sendo atendidas, né? Então pode ocorrer separações, quebras, rupturas em algumas relações, né? Ou escolhas que você faria que eram esperadas podem ser outras, você pode surpreender o outro com algumas decisões que falam das suas próprias necessidades, né? Então, isso é algo bem forte, bem presente, você vai com as emoções muito à flor da pele, muito ansioso, ansiosa, né? Com muita vontade de fazer as coisas logo, né? Tomar decisões definitivas e tal, e pode se precipitar um pouco, ser um pouco antecipar coisas que talvez ainda precisem de uma certa maturação, né? Não no sentido de decidir, acho que já está decidido até, mas até de como fazer isso, né? Como é importante também. Então, isso é um recadinho aí bom para quem é escorpião, ascendente escorpião. A gente está indo agora para Sagitário, né? Então, parabéns para vocês todos sagitarianos que fazem aniversário nesse período todo, né? De ontem até dia 20 ali, 21 de dezembro, mais ou menos. E aí, para vocês, é claro que está favorecido a si mesmo, né? Vocês estão muito favorecidos, né? Sua relação consigo mesmo, autoimagem, autoconfiança, né? Ir atrás dos seus prazeres, dos seus gostos, se divertir, né? Curtir mesmo, né? Viver, coloquei ali live, né? Fazer as coisas presencialmente, fazer as coisas ao vivo, estar presente, né? Nas situações, isso com certeza está muito favorecido nesse período. Vocês estão em evidência, né? Então, a gente pode pensar também aí, né, em como que a forma como vocês pensaram, os contatos, né, que vocês mantiveram nesse tempo, a relação com irmãos, né, também o parentes, né, fortaleceu aí a sua própria identidade, sua própria criatividade, a maneira como você está vivendo a sua vida nesse momento, né? Então, muito bacana, muito legal. Você está num crescente, né, fazendo coisas cada vez que mais tem a ver com você, né? Talvez até a questão do deslocamento, da sua movimentação diária, traga saídas para maneiras novas de você viver a sua rotina, a sua movimentação mesmo, né? A sua vida. Então, fazer um caminho diferente, né? Você se vê de um jeito diferente por conta dessas movimentações, desses lugares que você frequenta, que você tem se divertido, né? Então, isso é muito bacana, muito bom. E o desafio vai estar com relação mais a esse mundo, o seu papel no mundo e esse lugar maior aí em relação com o inconsciente, saúde mental, né? Então, você pode estar com necessidades, assim, muito inconscientes, né? Não entendendo muito bem o que você precisa nesse momento, né? Com uma certa ansiedade também, certas preocupações aí, querendo antecipar coisas que ainda não estão na hora. Você está com um movimento muito grande, muito um movimento para fora, né, fazendo várias coisas, então pode sentir uma necessidade aí até de fazer coisas, às vezes até mesmo que escondido, ou fazer coisas em segredo, porque algumas pessoas não querem fazer naquela hora, ou não é o momento, mas você quer acelerar as coisas, e as coisas ainda não estão prontas. É que nem abrir um forninho antes do bolo assar, desanda. Né? Então, isso pode, né, essa agitação, essa ansiedade nos seus fazeres pode afetar a maturação das coisas, a elaboração das coisas. Né? Tem uma necessidade de vivenciar que precisa ser elaborada. Emoções precisam ser revistas, né? Então, cuidado com isso, tá bom? Tenta, né, se concentrar, respirar fundo, né? Não deu hoje, outro dia, né? Conectar com o otimismo que vocês têm de sobra. Então, vai que vai dar tudo certo, né? Não queira antecipar o que não precisa antecipar, tá bom? E uma intuição também, uma conexão aí com esse mundo interior, né? Pode vir insights através de sonhos, através de fantasias, através de, enfim, né? Vem uma ideia do nada, anota, guarda, isso pode servir para alguma coisa mais para frente, ou pode ser um sinal de algo que você precisa rever, que você precisa revisitar, né? E pode ser que essa questão da sabotagem também, né? Então, fica atento para perceber se uma coisa que você está deixando ou querendo ir, se não é uma certa maneira de você evitar outra coisa, né? Enfim, vale pensar, tá bom? Capricórnio, o ascendente em Capricórnio, a gente tem aí um momento de muita revisão pessoal
né? E também do passado. Então, pode ser um momento muito bom, apesar de ser às vezes desafiador, de pensar nos recursos que você tem, que você traz, tanto ancestrais, tanto biológicos, né, recursos emocionais, né, e apoio, sustentação que você tem em relação à sua vida, né? O que que você já tem aí de bagagem até agora? O que que você construiu até agora? Né? Então, a clareza, né, o entendimento sobre motivações inconscientes também, né? Tá num período aí em que é bom introspectar, né? Olhar para dentro, se questionar, porque vai ter muita consciência. Um momento muito bom para elaborar questões do passado, questões familiares, né? Elaborar coisas sobre essas raízes mesmo, né? O que veio antes, que justifica ou explica pelo menos, justifica eu não sei, né? Porque a gente faz as suas escolhas, todo mundo é responsável pela própria vida, mas que explica muito do que você faz com a sua vida hoje, padrões repetitivos, né? E você vai se dar conta que você tem hoje recursos novos, ou até mesmo que essa história, essa trajetória fez com que você desenvolvesse tais coisas, que são importantes também, mas talvez não sejam as únicas que você precise usar, né? Isso tudo reflete numa ampliação, numa abertura para pensar, né, a sua base, talvez uma oportunidade até de sanar feridas familiares, né, de cuidar, de curar algumas coisas também nesse sentido, bem parecido, né, com Virgem em outro sentido, né? Mas aí fala dessa revisão, dessa profundidade. Então, questões psicológicas, questões de familiares, padrões da família, né? Saber o que fazer com isso. O que que eu penso? Qual é o meu valor? Qual é a minha avaliação? Qual é a moral que eu tiro dessa história toda? É um momento muito bom para isso, tá? O desafio aí tá com amizades, grupos, né? Enquanto para Gêmeos lá em cima, né, tá tudo fluindo, amizade, amigo, legal. Para Capricórnio é um período mais delicado, porque tem algumas necessidades sociais que não estão sendo atendidas. E você pode até nesse período, inclusive, querer uma renovação, uma mudança no seu círculo social, com quem você se identifica. Pode ser que não sejam as velhas pessoas que você acreditava que se identificava, não é bem assim. Talvez você se sinta um pouco isolado, preterido, né? Ou você esteja até afastando algumas pessoas inconscientemente, ou até intencionalmente também, né? Então pode ter um distanciamento nesse sentido, na maneira de você estar observando e vivendo a sua vida com as outras pessoas, né? Pode ter uma instabilidade nesses círculos sociais, especialmente no que diz respeito à curtição, à alegria e diversão. Então, pode ser um momento de bastante independência emocional em relação a viver essa vida, a curtir, sair, em relação com a própria criatividade. É uma coisa que você vai viver mais sozinho, talvez, ou sozinha nesse momento, do que não necessariamente compartilhando com as outras pessoas. Mas tem uma certa popularidade também, né? Então, as pessoas vão te ver, vão acessar, vão querer falar com você, mas não vão acessar tudo. É como se você estivesse ali, mas não estivesse completamente ali, tá? É isso. Aquário, a gente, né, vai pensar aí num momento bem interessante, né? Diferente dos capricornianos, os aquarianos vão estar com esse lado, essa conexão com os outros muito boa mesmo, assim, de você até renascer, renascer, de começar uma coisa assim, de você começar a sentir que você talvez vai vir uma força dentro de você, que você vai vir daqui a algum tempo já, que está chegando de um jeito muito diferente. Da água para o vinho, assim, lagarta para borboleta, vai vir um renascimento interessante para quem é aquário, acidente em aquário. E vai surpreender muita gente, vai falar, meu Deus, é como se você finalmente assumisse quem você é de verdade. E aí, tem uma coisa muito interessante, né? Como que você já está identificando, ao contrário do Capricórnio, por exemplo, nesse momento, com clareza, quem é a sua tribo verdadeira, quem é o seu grupo, quem são as pessoas que se identificam, quais são as suas ideias, suas ideologias, seus posicionamentos, né? Muito claro, assim, e com prazer, com gosto, assim, feliz de fazer parte desse conjunto, né? Desse coletivo, né? Desses grupos.
né? E vivendo coisas juntos, pensando, trocando, muita conversa, muito diálogo. É um momento muito favorável para negociações, né? Seja se você tem negócio, né, ou é comerciante, ou tem para fornecedor, com cliente, muito favorável mesmo, né? E uma força, um poder de persuasão muito grande. Então, aquário nesse período, nesse momento, a fala do aquariano, ou da aquariana, né, do ascendente aquário, tem uma força muito grande. Então, se você chega a expor isso, pôr para fora, tem um impacto, as pessoas, opa, né? Tem uma movimentação. Relação com parentes, com os irmãos também está muito favorecida, né? Muito, você sendo quase assim, realmente um ponto ali de equilíbrio nessas relações, né? Bom, aí, né, o desafio está em relação a os rumos da vida, carreira, trabalho. Tá num momento que você tá ali, putz, eu tô com uma necessidade de crescer, tô até tendo situações novas, coisas novas, mas eu não tô tão seguro. Tô ansiosa, tô querendo que as coisas aconteçam mais rápido do que estão acontecendo, né? Uma vontade de que as coisas, né? E sendo solicitada, tendo uma certa visibilidade, né? Profissional, sendo reconhecida de alguma forma. Mas tem uma necessidade profunda de reconhecimento também, que você pode não estar sentindo ainda contemplado ou contemplada, né? Então, muitas mudanças na sua vida pessoal nesse período, né? Até um certo distanciamento da família, né? Um distanciamento aí, ou até pensando em mudança de casa, residência, ou querendo inovar, mas sem saber muito ainda como, questões familiares e do passado, que também traz uma insegurança para tomar um passo ou uma decisão que você possa tomar em relação ao seu futuro. Então, vai ter que encontrar ali uma integração, vai ter que encontrar um equilíbrio entre o que precisa ser mudado na sua vida pessoal e como isso vai possibilitar que você consiga o reconhecimento social no trabalho, ou mesmo de pessoas que têm uma autoridade que possam te abrir portas, né? Então, uma coisa está ligada à outra nesse momento, né? O reconhecimento social, né? E essa visibilidade, seguir, né, o coração em relação ao que você quer para sua vida, e ao mesmo tempo se desligar do que não serve mais. Para vir o novo, tem que sair o velho, né? Então, isso é bem a condição aquariana nesse período. E, por fim, e maravilhosamente, os piscianos estão num ótimo momento profissional também, e também até um momento interessante em relação ao futuro, né? Então, vocês estão com uma clareza do caminho, né? Mais do que nunca, do que vocês querem seguir, ao contrário do aquário, né? Que eu falei anteriormente. Então, vocês estão vendo aquela escadinha, né? Coloquei escadinha também, várias escadinhas, né? Como que eu faço para chegar no topo? Vocês já sabem os degraus, né? Estão mais com uma ideia mais prática, vamos dizer assim, do que fazer. E com recursos para. Ah, mas eu quero fazer um monte de coisa, e esse monte de coisa exige um monte de recursos, exige que eu gaste isso, parece que os gastos estão aumentando. Mas se eles estão aumentando é porque tá vindo condições para, confia na sua capacidade, confia no que você tem de talento, confia no seu talento, né, na sua vocação, confia naquilo que você sabe fazer, né, porque tem aí, né, algo da vocação que está muito claro, assim, né, o que você veio fazer aqui. Então, você está com essa clareza nesse momento, isso fica muito forte ao longo do mês, né, todo o período sagitariano, e uma boa relação com figuras de autoridade. Então, use e abusa, né, dessas oportunidades. Pessoas que você sabe que possam te ajudar a crescer, pessoas que têm uma autoridade, né, até relação com mulheres mais jovens, né, uma equipe ou uma instituição, algo assim que você possa ter um apoio ali, né, um recurso maior, né, realmente uma ampliação e muito, né, força que vem da sua intuição. Então, pode ser que você vá tomar decisões em relação ao rumo da sua vida, não porque você está consultando um monte de gente, mas é porque dentro de você se sabe. Pode até não parecer que na realidade tem um caminho pronto, pode até ser meio nebuloso, né? Quando você olha para lá em cima da escada,
Você não tem uma clareza onde você vai chegar. Mas a sua intuição diz, vai, é por aí. Confia. Vai, é isso mesmo. Vai que vai dar certo. Vai que é isso que vai te trazer mais recursos ainda depois, né? Agora, parece que você está se doando muito, você tem que fazer um esforço, né? E que está até fluindo, tá sendo produtivo, e para onde isso vai dar? Vou nadar e morrer na praia? Não, não, não. Você vai nadar e talvez você chegue num reino, você chegue num lugar bom para você, né? E o desafio está aí em como focar, né? Como focar, né, no que eu quero fazer. Então, às vezes tem um monte de frentes e eu tenho que pensar que, por mais que eu queira resolver, eu vou ter que escolher uma primeiro. E essa uma caminhando, conforme ela for sendo processada, sendo desenvolvida e ficando mais independente, né, precisando menos de mim para que aquilo aconteça, eu posso olhar para outra e assim por diante. Não adianta, a gente não tem como ter 1 milhão de braços para fazer 1 milhão de frentes. Ou a gente designa, reporta, confia em alguém para dar seguimento a um projeto nosso. Claro, levando em consideração a intuição, no caso de vocês, piscianos e piscianas, né, que descendente em peixes, se faz sentido, se você sente que pode confiar, que aquela pessoa pode tocar. Pode ter um conflito também com relação a familiares, pessoas, parentes próximos, irmãos e irmãs, também cunhados ou cunhadas, né, parentes do parceiro, questões também em cursos, né, pode estar travado, você sentir necessidade de aprofundar, estudar, e sentir que não consegue fazer isso agora nesse momento, né? Mas sentir essa vontade de se aprofundar em alguma coisa, né? Mas são tantas mudanças, tantas coisas no seu dia a dia, na sua rotina, né? Na sua cabeça, no seu pensamento, né? Um pensamento muito acelerado que às vezes outros nem conseguem acompanhar, você não consegue nem expressar direito o que você está entendendo das situações, né? E os outros podem fazer confusão, né? Então você pode se envolver também em situações, às vezes, até das pessoas anteciparem coisas, né? Ou trazerem necessidades que você não estava vendo e querer que você se coloque, não necessariamente vai ser a situação, né? E também pode ter necessidade de ampliar o olhar, de ir além, de viajar, e não, isso está um pouco, né, ainda difícil, né? Então pode tomar decisões assim abruptas, assim, amanhã vou viajar, amanhã vou fazer tal coisa, vou começar um curso, sem refletir muito, sem pensar por impulso, né? Então cuidado, né? Ou se isolar nos seus próprios pensamentos e não ouvir ninguém. Também pode ser perigoso, né? Então é perigoso no sentido de que você pode tomar decisões sem levar outras coisas em consideração, né? Então, a intuição é importante para pensar nesses projetos, nesses sonhos que você tem para sua vida, sem dúvida. Mas, às vezes, a comunicação pode trazer ruídos, né? Então, você talvez precise de opinião ou de orientação, mas esteja um pouco cansado de velhas opiniões ou mais do mesmo. Precise de coisa nova, mente fresca, pensamentos diferentes, né? Então, isso pode ser uma coisa também que te ajude aí nesse período, novas ideias, tá bom? Era isso, pessoal, que eu tinha para falar, né, sobre essa previsão aí para o horóscopo mensal, previsão para os signos, né? Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu contato, né? Sou Angélica Viana, astróloga, e a gente segue aí aprendendo com o céu aqui no nosso canal, nosso podcast, Instagram, 29 graus astrologia, tá bom? Fica um meu abraço e espero vocês nas próximas previsões, né? Então ficamos aí chegando aí já o solstício de verão Capricórnio daqui a pouquinho, tá bom? Abraço e até a próxima.